Pressentimentos. O pressentimento é uma coisa estranha, né? Que a gente leva com a gente e a gente nunca sabe de onde veio, de onde surgiu esse pressentimento. Como será? Por que será que isso acontece? Por que a gente tem esse pressentimento? Encontro com Kardec. Programa de divulgação e estudo da doutrina espírita. Olá, sinta-se bem-vindo ao canal Espírita Fraterno, nosso canal de estudo e divulgação do Espiritismo. Como toda quarta-feira, semanalmente, nós temos aqui apresentado o programa Encontro com Kardec. E dessa vez, o Encontro com Kardec número 40. São 40 semanas que nós estamos aqui nos encontrando toda quarta-feira e acompanhando o estudo do Livro dos Espíritos. É uma forma de tentar ajudar a esclarecimento de alguma dúvida, alguma questão e acompanhando o estudo do livro. Dessa vez, nós vamos estudar a questão 522 a 524, bem pequenininho, curtinho, para ficar fácil o entendimento sobre pressentimentos. O pressentimento é uma coisa estranha, né? Que a gente leva com a gente e a gente nunca sabe de onde veio, de onde surgiu esse pressentimento. Como será? Por que será que isso acontece? Por que a gente tem esse pressentimento? Vamos ver no estudo agora das questões. E vocês vão reparar que eu mudei um pouco aqui o visual do nosso encontro. Não é uma questão de vaidade, pelo contrário, não é isso. Está fazendo muito calor aqui na nossa região, eu moro em Rio das Ostras, no estado do Rio de Janeiro, muito quente. Então, onde eu estava fazendo os encontros, onde eu estava filmando os encontros, fica muito calor. Aí eu resolvi fazer internamente e eu estou aqui dentro do meu estúdio, modesto estúdio, dentro de casa, dentro do meu escritório, que eu tenho dentro de casa, um pedacinho da parede, e eu espero que seja de agrado de todo mundo. Aliás, você dá a sua opinião, se você prefere esse modelo aqui, ou se prefere ainda o modelo anterior. Deixa registrado aqui no comentário e não se esqueça de se cadastrar no canal, de se inscrever, ativar aquele sininho de notificação, daquele que tem um sininho mais escuro e, evidentemente, deixa aqui o seu joinha, porque é isso que faz o canal, o YouTube, a divulgar o nosso canal para mais pessoas. Vamos dar uma olhadinha nas questões agora? Capítulo 9. Intervenção dos espíritos no mundo corporal. Pressentimentos. Perguntas 522 a 524. O pressentimento é sempre um aviso do espírito protetor? É o conselho íntimo e oculto de um espírito que vos quer bem. Também está na intuição da escolha que se haja feito. É a voz do instinto. Antes de encarnar, o espírito tem conhecimento das fases principais de sua existência, isto é, do gênero de provas com as quais se compromete. Quando estas têm caráter marcante, ele conserva no íntimo uma espécie de impressão que é a voz do instinto. E essa impressão, despertando quando chega o momento de sofrer as provas, torna-se pressentimento. Muito bem, veja bem. Essa questão 522 é muito interessante porque ela fala sobre a intuição, né? Aquela sensação íntima que a gente tem, onde ele compara isso, ele justifica, Kardec, com os espíritos benfeitores, nos transmitem essa informação, que o pressentimento é um momento de intuição que você tem. E o que é a intuição? Deixando claro, há uma diferenciação entre intuição e inspiração. Aliás, tem muita gente que confunde isso, até muito espírita que confunde esses dois termos, intuição e inspiração. Intuição é aquilo que você já tem dentro de você e que quando você pensa ou passa uma determinada situação, pensa numa determinada coisa, você faz assim, caramba, eu estou com a intuição que eu já vi isso, alguma coisa nesse sentido. É dessa forma, que é o que vem de dentro, porque você já tem de alguma forma esse registro e vai buscar lá no fundinho, lá do seu subconsciente, né? Lá do seu HD interno, a gente fala muito nisso, que o nosso espírito nada mais tem uma parte que é um HD interno, que ficam registradas
todas as sensações, mesmo que a gente não lembre delas. De qualquer maneira, isso seria a intuição. A inspiração já é o que vem de fora. É o que os espíritos protetores fazem, que outros espíritos, inclusive malfeitores, espíritos obsessores, fazem, porque eles ficam no nosso ouvido soprando a coisa. A gente chama de inspiração quando tem uma informação boa, né? A gente praticamente diz assim, que quando recebeu uma inspiração, aí pensou em alguma coisa boa. É nesse sentido. Então, inspiração é o que vem dos espíritos para nós. E intuição é aquilo que a gente já tem lá dentro. E o que o texto fala ali sobre o pressentimento é justamente isso. Porque quando a gente vai encarnar, a gente antes de encarnar já sabe que tem uma série de provas que vai passar. Tem uma série de coisas que a gente vai passar. E essas coisas que a gente vai passar são as provas, são as expiações que a gente precisa ter. Então é muito importante, porque isso fica gravado no nosso subconsciente. A gente não sabe exatamente ou como, eu vou acontecer que eu vou perder o emprego por causa disso, exatamente assim que eu vou sair do prédio, vou tropeçar. Não, isso não é assim. A gente sabe que vai passar uma prova. Qual é a prova? Ou vai ser o desemprego, ou vai ser alguma coisa. E em muitos casos, a gente, repetindo, antes de encarnar, em todo o processo de preparação pré-reencarnatório, tem todo um trabalho com a ajuda de espíritos superiores, benfeitores, do nosso protetor. Então, quando acontece muitas vezes alguma coisa, antes de acontecer, você já fica com aquela impressão: caramba, eu tô achando que isso vai acontecer assim, assado, desse jeito, daquele jeito. Isso é a impressão íntima, como diz ali no texto, porque a gente praticamente já tem o conhecimento daquilo, só não sabe exatamente. Mas, nesse momento, aflora essa intuição por alguma coisa que você já tinha ideia que poderia acontecer. Isso é o pressentimento. Dessa maneira que os espíritos benfeitores nos informaram do que acontece com o pressentimento. Vamos ver as outras questões agora aqui. Vamos ver a 523. Os pressentimentos e a voz do instinto têm sempre qualquer coisa de vago. Na incerteza, o que devemos fazer? Quando estiveres em dúvida, invoca o teu bom espírito ou pede a Deus, Senhor de todos os seres, para que te envie um de seus mensageiros, um de nós. Nessa questão 523, olha como é que ela é ampla. Veja bem, os espíritos nos falam ali: se você tiver uma dificuldade, nos chame ou faça uma prece a Deus. Olha a importância da prece. Como nós temos falado sobre a prece, quanto ela é fundamental para o nosso acompanhamento de vida. Porque no momento que você faz uma prece, evidentemente com boas intenções, você está conectando com o seu anjo protetor, seu anjo de guarda, espírito protetor, está conectando com outros espíritos benfeitores, familiares, que estão querendo ajudar de alguma forma. Então eles vêm em teu socorro. Olha a importância da prece. E nesse caso aí, mais uma vez, está se comentando o quanto a prece é fundamental. Não esqueça nunca de estar sempre, a todo momento. A prece você não faz só na hora de dormir, que é fundamental, ou na hora de acordar, que também é fundamental. Você faz durante o seu dia. E é isso que os espíritos estão indicando ali. Você vê quanto amplo é cada questão que apresenta o Livro dos Espíritos. Nessa, uma questão no meio do assunto de pressentimento nos traz e nos remete à ideia da prece, para ver quanto ela é importante. E outra coisa também que essa questão nos remete é a escala espírita. Inclusive agora, recentemente, nós fizemos, alguns dias atrás, um vídeo que você pode procurar aqui nesse card, que vai aparecer aqui, sobre a escala espírita, em que fala dos espíritos imperfeitos, dos espíritos bons e dos espíritos puros. Essa escala toda. E nós deixamos ali a informação dada pelos espíritos a Kardec, e nós fizemos um vídeo sobre isso, e já tínhamos falado no encontro anterior sobre anjo de guarda, que o espírito protetor,
só pode ser se for um espírito já considerado espírito bom, imperfeito, bom e puro. Só se ele for espírito bom. Um espírito imperfeito como nós, que encarnamos aqui na Terra, ou em planetas como o nosso aqui, não podemos ser espíritos protetores de ninguém, porque estamos ainda muito apegados à matéria. E olha como é que essa questão, mais uma vez, ela nos traz a um outro assunto extremamente importante, que é a ordem dos espíritos. Então, veja, fica mais uma vez quando ele diz, um de nós. No final da questão ele diz, chame os espíritos, ou seria no caso, um de nós, dele, que é o espírito superior, é um espírito de bom para cima. No caso, o espírito de verdade, espíritos puros que vieram aqui para nos ajudar. Isso já foi amplamente falado em tantas publicações de Chico Xavier e de outros, em testemunhos de Bezerra de Menezes, e dos espíritos de verdade, que coordenou esse trabalho com Kardec, e que são espíritos superiores, são espíritos puros, que vieram para nos dar essa informação. Então, só pode ser o espírito protetor, o espírito bom ou espírito puro. Quer dizer, espírito bom para cima, entre aspas, vamos dizer assim. E ele diz, um de nós. Esse de nós é ele que está falando. E ele está na qualidade de espírito puro, de espírito muito superior. Então, significa que os nossos protetores, anjos guardiões, repito, semana passada, no encontro passado, nós falamos, foram 3 encontros, 37, 38 e 39, abordando essa questão dos anjos de guarda, que você pode verificar, são espíritos bons ou espíritos puros. Olha como é bacana, quanta didática tem nos encontros, nos dados, nas informações passadas por Kardec, pelos espíritos superiores, né? Vamos ver a outra questão, que é a 524. As advertências de nossos espíritos protetores têm como finalidade única a nossa conduta moral ou também a conduta que devamos adotar em relação aos assuntos da vida particular? Tudo. Eles tentam fazer que vivais o melhor possível, mas, quase sempre, fechais os ouvidos às salutares advertências e vos tornais infelizes por vossa culpa. Nessa questão, ele pergunta se os espíritos protetores, espíritos de uma forma geral, eles ajudam somente nas coisas morais. Nós já abordamos isso, repito, nos estudos dos espíritos protetores e outros estudos anteriores que falam dessa relação do mundo espiritual conosco aqui encarnados. E ele diz que, muito claramente, os espíritos superiores também influenciam nas questões materiais. Só que, também já falamos muito sobre isso, e o Livro dos Espíritos constantemente deixa isso claro. Tudo depende da utilidade do que vai ser feito, utilidade da informação, utilidade daquele momento, utilidade da influência do espírito. Estamos falando de espíritos bons. Sim, eles ajudam muito nas questões materiais também. Agora, é óbvio, você não vai esperar que você vai pedir a um espírito protetor ou a um espírito familiar, um espírito superior, Jesus, seja o que for, algum espírito superior, você não vai pedir para ganhar na Mega Sena, né? Você não vai pedir para, eu preciso comprar um carro novo, eu preciso acertar ali na sorte, ou eu preciso... Não é assim, não é? Isso nem caberia falar, mas tem gente que ainda acha assim, que acha que vai... assim, não, o espírito, vou rezar aqui para o santo tal, que o santo tal vai me ajudar, e eu vou passar nessa prova com a ajuda do santo tal, santo periquita, sei lá, o nome que queira dar, que vai passar naquela prova que tem 30 vagas e tem 500 concursados, fazendo concurso, né? 500 candidatos. Aí a pessoa diz, não, eu vou pedir, o santo tal vai me ajudar, eu fiz uma promessa, ele vai me ajudar, eu vou passar. Quer dizer, esse santo, esse espírito, o santo, ele está ajudando aquele, acha que vai ajudar aquele em detrimento dos outros. Quer dizer, ele vai ajudar um aquele a passar, mas os outros não merecem? Será que não merecem? Então, tudo acontece porque tem uma causa. Quando você pede ajuda, através da prece, pede ajuda dos espíritos, eles ajudam sim, quando podem ajudar e quando há realmente uma utilidade naquela ajuda.
quando é necessário. Isso eles nos disseram também. E o que vai acontecer é que eles podem, inclusive, ajudar através de outras pessoas. Mas você está passando uma dificuldade muito grande que você não consegue sair. Você já pensou, já tentou e não consegue resolver aquela questão de jeito nenhum. E você precisa resolver aquilo. É uma questão de necessidade mesmo, até para você ajudar outra pessoa, ajudar um filho, ajudar um pai, uma mãe, que seja. E você precisa daquilo. E você não está tendo ideia de como fazer. Você não sabe. Os espíritos, quando você pede ajuda, eles podem se utilizar de outras pessoas. Podem influenciar outras pessoas, com protetores de outras pessoas, ou diretamente a outras pessoas, que essas pessoas venham e te dê a mão que você precisa. Nunca aconteceu com você? De você estar passando um momento com tanta dificuldade? Caramba, isso já aconteceu comigo várias vezes. Aí, de repente, do nada, você recebe uma ligação ou encontra com uma pessoa na rua e essa pessoa te fala uma coisa, você fala, caramba, você me ajudou tanto agora, estava passando a dificuldade, o que você falou realmente, ou aquela pessoa, por qualquer motivo, te encontra e te dá uma carona e vai conversando com você e fala alguma coisa que ela tenha passado, algum caso que vai elucidar a sua questão também, e você vai dizer, ou que você precisava desabafar, e a pessoa te dá um conselho bom, te dá um testemunho de alguma coisa que passe. Veja, mais uma vez, isso comprova o que a gente sempre fala, que os espíritos benfeitores deixaram muito claros a Kardec, e ele muito didaticamente colocou em toda a literatura kardeciana. A influência dos espíritos é constante. Nós vivemos rodeados de espíritos, espíritos bons que estão para nos ajudar, e espíritos inferiores que estão ali, sabe, às vezes para nos atrapalhar, às vezes até tentando ajudar, mas atrapalham. E muitos maléficos mesmo, que estão ali para tentar nos derrubar de alguma forma, de levar para o lado errado, de alguma forma. Então, como é fundamental que a gente tenha isso em mente. Não vai achar que o mundo é material, que a gente só vive nesse planeta, isso já foi dito tantas vezes. Nós não vivemos aqui nesse planeta apenas 60, 68 anos, 70, 80, 90 anos, para depois acabou. Não tem mais nada depois, ou então depois vai viver eternamente em contemplação de Deus, assim, olhando para Deus. Não pode. Isso seria uma inutilidade geral. Então, mais uma vez, nessa questão da 524, os espíritos corroboram com todas as informações anteriores do quanto eles podem nos ajudar. E por último agora, nós temos aqui aquele resumo que muitas vezes faz o Kardec, e nesse caso, a nota de Kardec, em que ele dá o resumo dessas questões que não cabe nem comentário de tão objetivo que é. Vamos dar uma olhadinha agora aqui. Os espíritos protetores nos ajudam com seus conselhos por meio da voz da consciência que fazem ressoar em nosso íntimo. Mas como nem sempre ligamos a isso a devida importância, eles nos dão outros conselhos mais diretos, servindo-se das pessoas que nos cercam. Examine cada um as diversas circunstâncias felizes ou infelizes de sua vida, e verá que em muitas ocasiões recebeu conselhos que nem sempre aproveitou, e que lhe teriam poupado muitos desgostos se os tivesse escutado. Bom, explicação melhor do que essa, um resumo de contexto melhor do que esse, muito difícil querer ser melhor do que, eu queria falar melhor do que Kardec, do que os espíritos o ajudaram, o inspiraram, e ele transcreveu tudo para o Livro dos Espíritos. Muito bem, pessoal, esse encontro com Kardec número 40, eu falei, ia ser um pouquinho mais curto, porque acho que essas questões, esse tema do pressentimento é muito importante, porque ele nos ajuda até a trazer, como nós vimos aqui, outras questões que ficam claras mais uma vez, que ocorrem conosco no nosso dia a dia. Muito grato por vocês estarem aqui assistindo aos nossos encontros. Na próxima semana estaremos juntos novamente no Encontro com Kardec número 41. Eu sempre digo e repito, não esqueça de fazer a sua prece ao terminar aqui o nosso encontro. Estude a doutrina espírita. Veja, em simples 3 questões
522 a 524, sobre pressentimento, quantas coisas surgiram no meio. Por isso que é importante você não apenas ler, estude, é fundamental que se estude a doutrina espírita. Você que gosta, você que se identifica com alguma forma com o espiritismo, não passe batido das questões, não leia simplesmente, eu já li. Não, estude, aprofunde-se, que não seja nesse nosso canal Espírita Fraterno, mas tem tanto material para você ler, tanto material impresso, tanto material de mídia, em PDF, em livros, e tanto material digital também, no YouTube, nos sites, tem tantos sites da Federação Espírita e de outros, de muitas casas espíritas que abordam todo esse estudo e que eu lhe aconselho, faça isso. Você vai ver como as questões vão ficar muito mais claras e você certamente vai viver muito mais tranquilamente. De toda forma, muito obrigado por estar aqui. Não esqueça daquele joinha, de se inscrever no canal. É isso que nos ajuda a crescer e a intenção é levar a divulgação do estudo para outras pessoas e eu conto com cada um de vocês por isso. Muito obrigado por estarem aqui. Não esqueça de deixar um comentário se gostou desse novo ambiente aqui do vídeo ou se eu devo voltar para o ambiente anterior. Fiquem na paz.